Gente, boa noite. Que nós tenhamos uma noite tranquila, uma noite serena, bem harmoniosa. E como de costume, nós vamos relaxar um pouco, nós vamos esquecer as nossas atribulações, nós vamos esquecer por alguns minutos nossos problemas, nossas aflições. Vamos respirar profundamente e imaginar a figura do Cristo bem à nossa frente, com seu olhar calmo, sereno, a vasculhar o nosso íntimo, a visualizar tudo aquilo que nós necessitamos. E esse olhar, aos poucos, vai impregnando em nós a leveza, a energia, a serenidade, força e a paz que tanto almejamos. Que nesse instante, ligados que estamos aos trabalhadores espirituais desta casa, possamos desenvolver um grande trabalho em benefício do aprimoramento da nossa melhoria íntima, da nossa melhoria intelectual, contribuindo também com todos aqueles irmãos que se encontram na pátria espiritual, que vêm nos visitar nesta noite, para compartilhar conosco desses ensinos do Evangelho que está sempre presente em nossas noites de terça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Ele nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Depois de uma longa jornada, de ausência, nós estamos retornando ao nosso estudo de terça-feira. E, por coincidência ou não, hoje é a nossa última aula da apostila. Era para a gente ter terminado, se tivesse tido um pouquinho mais de tempo, mais uma semana, a gente teria terminado essa apostila, que é o último tópico, que eu esqueci de ligar o projetor. Você liga? Por favor. Nós estamos no último tópico, que vai falar um pouquinho daquilo que nós almejamos. Do objetivo nosso nas reuniões de estudo, não só das terças, mas todas as reuniões de estudo que nós encontramos na Casa Espírita. O último tópico chama-se Características dos Bons Espíritas. E como sempre, a gente pega um trechinho e tem que alargar ao máximo. Então, vamos alargar ao máximo o próprio tema, características dos bons espíritas. Aí entra num pequeno dilema, já no título. Bons? Quando foi falado assim, referindo-se a Jesus, bom mestre, ele parou e redarguiu. Acertaste quando me chamaste de mestre, pois eu ensino as coisas do céu. Mas bom, somente o Pai que está no céu. Se nem esse título de bom Jesus aceitou, quem somos nós para dizermos que somos bons? Ok? Então, traça-se aí um paralelo de que nós estamos neste caminho para adquirir o quê? Essa virtude, mas ainda estamos longe. E o que quer dizer espíritas? São aqueles que estão seguindo a doutrina que foi codificada por Kardec, que nada mais é do que o cristianismo sendo revivido nos tempos atuais, lógico, com um maior complemento, não só religioso, como filosófico e científico.
Então, para nós sermos bons espíritas, temos que ter duas coisas, novamente a gente traça, bate nessa tecla. Para sermos bons espíritas, temos que ter um aprimoramento do nosso padrão moral e intelectual. Ambos dá-nos o equilíbrio que tanto necessitamos. Porém, um separado do outro vai dar um grande desnível. Não vai ser possível ir-se tão longe, porque um está atrelado ao outro. E é inevitável que assim o seja. Então vamos lá. Os bons espíritas não são meros seguidores ou adeptos da doutrina espírita. Possuem qualidades que os diferenciam dos demais indivíduos, pois se esforçam em ser bons cristãos. Sempre quando somos perguntados, somos cristãos? Tentamos ser. Tentamos seguir. Mas por que não conseguimos ainda? Porque somos imperfeitos, não porque não queremos. Há uma diferença bem básica aí. Às vezes nós nos punimos pelo fato das nossas imperfeições, mas a imperfeição é inerente a todo ser humano é imperfeito ainda. Estamos na escala da evolução. Não há como, na atual situação em que vivemos, termos um grau de perfeição mais avançado. Porque isso se faz através de conquista e não através de doações. Não recebemos isso do alto, nós conquistamos. O que nós recebemos do alto? A capacidade. Nós todos, indistintamente, todos os seres vivos da criação, têm o mesmo direito perante esse universo. Todos têm o mesmo direito, mas todos têm o dever de conquistar, de galgar a sua senda evolutiva, de adquirir os princípios, de escolher o que quer seguir, o que quer ser, o que quer fazer. E assim, isso faz com que nós nos tornemos únicos. Imaginemos que, se a vida fosse um roteiro pré-definido, nascíamos e teríamos que seguir aquela cartilha, do começo ao fim, seríamos totalmente idênticos, ou muito parecidos. Mas a partir do momento que nós temos a liberdade de escolher, e que vivenciamos provas das mais diversas, e que temos que responder por todos os nossos atos, por todas as nossas escolhas, nós vamos moldando o nosso caráter. Nós vamos aprofundando o nosso conhecimento. Nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes e tornando-nos assim uns diferentes do outro, como seres humanos. Porém, idênticos somos pela criação. Assemelham-se ao servidor que multiplicou os talentos recebidos de Deus, produzindo inúmeros frutos, como ensina a parábola dos talentos. Nós vimos duas apostilas, né, falando somente das parábolas. Não faz tanto tempo. E essa dos talentos nós vimos muito bem. Então, o que seriam esses talentos? Seriam as nossas oportunidades aqui na Terra. Nós poderíamos ter reencarnado numa situação de grande humildade, num local ermo, bem reservado, distante da civilização mais avançada, mais desenvolvida. Um vilarejo simples, pobre, aonde viveria-se ali da agricultura, pecuária, subsistência e só um pouco de cultura básica nas escolas e vir uma vida inteira de trabalho. Poderíamos assemelhar isso como se tivéssemos ganho um talento.
Ou seja, as nossas possibilidades estavam circunscritas àquele ambiente difícil em que vivemos. Mas, uma vez que nós reencarnamos numa cidade maior, com maior conforto, com possibilidade de estudo, uma possibilidade de trabalho, uma possibilidade de um intercâmbio social maior, é como se tivéssemos recebido vários talentos, muito mais talentos do que aquele que nasceu naquele vilarejo tão longínquo. Mas o que se faz desses talentos? É isso que conta. Não deixemos jamais que as oportunidades passem e nós venhamos a dormir, venhamos a estar extasiados, e esquecermos a missão que nos cumpre. Então, esses talentos, vamos dizer aqui, seria estudar, trabalhar, desenvolver uma família, desenvolver um bom trabalho a nível administrativo ou então a nível social. Seriam cada uma dessas oportunidades um talento. E o que nós vamos fazer desses talentos vai depender disso aqui, quando formos prestar contas com a nossa própria consciência. O que fizemos? Tivemos tantas oportunidades e desprezamos, estudamos mal, vivemos em família muito mal, os nossos cônjuges nós tratamos muito mal, nossos filhos relegamos, a parte social não demos o menor interesse. E aquele que nasceu lá, no local separado, difícil, o pouco que tinha, dividia, o trabalho era incessante, o convívio em família era harmonioso, fez um bom uso de seus talentos, mesmo sendo poucos. Então, o que se faz das oportunidades que nos são concedidas será, ao final, balanceado pela nossa consciência. E um dia nos cobrará o que nós fizemos com as nossas oportunidades. Estamos na casa espírita, mas se vimos aqui apenas para receber um passe, para sair harmonioso e não interagir, não prestar atenção nas palestras, nas advertências, não pegar um livro, não fazer um estudo, uma reflexão, não compartilhar no mundo lá fora aquilo que aprender aqui, que é ser bom, ser humilde, ser fraterno. O que nós estamos fazendo dos nossos talentos? Então, estar numa casa espírita, ou numa casa católica, ou protestante, ou bandista, onde for, se não aproveitarmos a oportunidade, se não usarmos bem esses talentos, vamos perder um tempo precioso. E o mais importante ainda é que nós vivemos junto às pessoas que nós amamos. Às vezes não damos muito conta disso, mas vivemos junto às pessoas que amamos. E se elas evoluem e a gente estaciona, o que acontece? Nós vamos ser relegados a uma solidão, porque a lei é de evolução e todos evoluem, mas se nós ficarmos estacionários, aqueles que estão junto conosco vão para frente e nós ficamos para trás. Então, um dos maiores problemas também daqueles que relegam ao erro, vivem do puro materialismo, não se dão conta do próximo, não vivem por amor, por fraternidade, vão se distanciando dos seus afetos. E dia chegará em que a solidão baterá no seu íntimo e olhará para o lado
olhará para o outro lado e não verá ninguém. E aí a dor vai ser a sua companheira. Então, nos momentos de solidão, é onde repensará suas atitudes, repensará suas escolhas, traçará novas metas e reiniciará o caminho longínquo. Porque agora tem que se correr muito para se alcançar aqueles que já estão lá na frente. Então importa sim que nós saibamos quais são os talentos que nos foram concedidos e que nós os desenvolvamos da melhor maneira possível. Podem ser comparados também ao semeador que, movido pelo propósito de auxiliar a seus irmãos em humanidade, espalha a boa semente dos ensinamentos pelos campos do mundo, sem esperar qualquer tipo de retribuição, apenas seguindo as orientações do Evangelho, como consta da parábola do semeador. Outra parábola que nós vimos nas apostilas anteriores, do semeador. E nós podemos ser esse semeador? Nós somos, sim. Mas podemos também semear espinheiros. Mas se levarmos as sementes do bem, da fraternidade, do amor ao próximo, do respeito do trabalho, todas as sementes vão cair dos mais diversos solos. A grande maioria será sufocada, e nós bem sabemos que sim. Mas e as que germinarão? Produzirão e muito. Então o importante é que nós façamos a nossa parte, façamos o melhor possível. Que sejamos o semeador que semeia sem ver. Que aonde estiver está espalhando as sementes, não físicas, mas as sementes do Evangelho, através dos seus atos, através das suas palavras, das suas atitudes, dos seus gestos, do seu olhar, da sua bondade, da sua fraternidade. Seus mais sinceros adeptos não são os que foram tocados pela observação dos fenômenos extraordinários, mas o que dele recebem a consolação para suas almas. Parei nesse ponto e vírgula aí. Olha, vou traçar um paralelo aqui. O que vocês acham que foi mais importante na vida do Chico Xavier? As obras literárias que ele deixou para nós? Importantíssimas, que nós estudamos, talvez vamos estudar a vida inteira e não vamos chegar nem na metade. Se estudar com afinco. Metade é muito, acho que 1/10. Ou as suas obras, ou as pessoas que ele acolheu, que ele consolou, que ele apertou a mão, que ele atendeu a altas horas da noite, aquelas mães, aqueles pais aflitos, as lágrimas que ele consolou e que ele chorou junto. Qual o trabalho que, se tivéssemos a oportunidade hoje, agora, nesse instante, de perguntar a ele, Senhor Chico, qual obra o senhor achou mais importante? A sua literatura, os seus livros psicografados ou os atendimentos? E eu tenho certeza absoluta que é os atendimentos. Por um único motivo, eu posso afirmar com 100% de certeza. Porque nos atendimentos ele lidava face a face com o ser humano. Porque ele doava amor e recebia amor. E o amor, de verdade, é essa via de mão dupla. Tem que brotar de si. Sair e ir ao próximo. E do próximo retorna para ti. Não é o contrário. O contrário é a inspiração. Quando alguém nos ama, ela nos inspira a amar. E nós aprendemos no ato do outro a como devemos proceder. Mas o Chico era por amor.
E aonde ele estivesse, com quem estivesse, independente de quem fosse, ele respeitava e amava. E essa felicidade maior não existe. Não existe outra que se equivala do que amar de verdade e ser amado. Os que se libertam da tortura da dúvida, aquele a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza de um futuro feliz, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. São esses os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que não veem no Espiritismo senão efeitos materiais, não podem compreender a sua força moral. É muito comum nas casas espíritas, e eu já estou nesse ambiente há muito tempo, já conheci muitas pessoas, e uma grande gama de pessoas ainda na ignorância natural. Ignorância não é falar mal de alguém, é simplesmente falar que essa pessoa ignora o que seja o Espiritismo. Isso quer dizer ignorância. Então, na ignorância peculiar, acha que o Espiritismo é aquela casa onde tem fenômenos, que aparecem espíritos, que eles se comunicam, que pode se falar com os mortos, e só. Antigamente, as reuniões espíritas eram lotadas, eram abertas ao público e eram lotadas. Você tinha que chegar um pouquinho mais cedo para você pegar uma cadeira para você assistir. E a grande maioria que estava sentado na audiência não tinha paciência de ouvir 20 minutos de evangelho, mas tinha a maior paciência de assistir a 1h30 de comunicação de espíritos. Se impacientavam quando à mesa era lido o Evangelho e comentado. Mas na hora em que os espíritos começavam a comunicar-se, aqueles choros, alguns agressivos, alguns falando até impropérios, arregalavam os olhos como se fosse aquilo ali uma diversão, um palco, um teatro. Para quem já estudou e sabe o que é o fenômeno mediúnico, o que é o que são essas reuniões, sabe da sua seriedade e sabe quantas e quantas dores e lágrimas estão ali sendo curadas, enxugadas. Mas aqueles que veem só o imediatismo, só os efeitos materiais, mas a parte moral não se esmeram em mudar 1 milímetro. São escolhas. Lembremos disso, são escolhas. Todos nós somos livres para escolher, em qualquer lugar, em qualquer situação. Por isso o mérito dos nossos acertos, ou então o dever de ressarcir os débitos contraídos quando fizermos mau uso das nossas escolhas. O bom espírita é, sobretudo, cristão. Outra coisa não fazem os espiritistas em matéria doutrinária que não seja admitir os ensinos do Cristo, nosso Mestre. Aliás, o maior legado que nós tivemos é o Evangelho. É o porto seguro mesmo. É o manual, é o roteiro que devemos seguir para que as nossas escolhas sejam as mais acertadas possível. Que nos endividemos o mínimo possível.
Crede que o Espiritismo é o restaurador do cristianismo em sua primitiva e gloriosa pureza, e que os espíritas sinceros são, por excelência, na atualidade, os cristãos mais diretamente responsáveis pela substancialização dos ensinamentos que o nosso Divino Mestre legou à humanidade. O Espiritismo é o restaurador do cristianismo em sua primitiva e gloriosa pureza. E os espíritas sinceros são, por excelência, os cristãos mais diretamente responsáveis pela substancialização dos ensinamentos que o nosso Divino Mestre legou à humanidade. Ou seja, nós temos o dever de aprender a essência, saber a fundo aquilo que o Mestre nos ensinou. Sabemos aí que, por séculos, milênios, os ensinamentos do Mestre foram, assim, interpretados erroneamente. Cada um puxava a sardinha, logicamente, para o seu prato, né? Para o seu interesse pessoal. Mas cabe a cada um de nós retirar dos ensinamentos evangélicos a essência que tanto necessitamos, que tanto precisamos para nortear os nossos atos. Vamos lá, lembrando que nós estamos falando sobre os bons espíritas, ou seja, aqueles que vão se esmerar ao máximo para seguir essa rota segura de evolução. E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda espécie, aflitiva colheita de velhos males, cada qual de nós tem necessidade de prosternar-se perante o Mestre Divino, à maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semi-morto, a exorar em contraditória rogativa: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Gente, sabe qual que é o maior problema de vivenciar o Evangelho, de vivenciar o Espiritismo, ou de vivenciarmos também, se estivéssemos em outras doutrinas, vivenciar as normas de outras religiões? Sabe qual que é a maior dificuldade? O que nós queremos. Nem sempre a gente quer aquilo. A gente molda. A gente escolhe. Ó, isso para mim está bom, isso para mim não está bom, não. Isso está bom, tá... eu gosto de tal religião porque posso fazer isso, mas não posso fazer aquilo. Não preciso fazer aquilo. Ou seja, a gente vai moldando. Tanto é que tantas e tantas pessoas pulam de um lugar para o outro, né? Começam, vai até um certo ponto, na hora que a coisa fica meio desagradável para eles, pulam para outra religião ou para outra doutrina. Bom, aqui nós temos livre-arbítrio. Fazemos aquilo que nós escolhemos. Porém, uma coisa não tem como se furtar. Nós temos que ser religiosamente bons, honestos. Nós temos que retirar, fazer a reforma íntima, ou seja, retirar tudo aquilo que é ruim e substituir por tudo que é bom. Esse é o nosso dever. E não ficar moldando. Ah, tal coisa eu não vou fazer porque se eu fizer, eu vou ter que mudar. Um exemplo bem bobo. Tem pessoas que não conseguem largar do vício da bebida, por exemplo. Então usam a desculpa: eu gosto do Espiritismo, eu creio, eu estudo, eu leio alguma coisa, mas não frequento não, porque se eu tiver que frequentar eu tenho que parar de beber. Porque entra em contradição com em choque, em conflito com a sua consciência. Então, muitas pessoas já vieram a casa
Já se inteiraram, gostaram, mas como tinham que mudar alguns padrões, afastaram-se. E é muito comum. Por quê? Quanto maior cabedal de conhecimento você tiver, mais a sua consciência vai te acusar. Então, por exemplo, para quem gosta de pular uma cerquinha, né? Casado e gosta de pular uma cerquinha. Enquanto está no mundo lá fora, está nem aí para a consciência. Quando você aprende aqui que você faz, você machuca outra pessoa, as consequências disso, o remorso que vem, e fica aquele conflito. Eu vou viver com remorso, mas eu quero fazer as minhas escapadas, e aí? Tem que optar. Depende da sua escolha. Aonde que está a tua vontade? Se está ainda de fazer as coisas erradas, ela naturalmente vai se afastar e vai continuar. Mesmo gostando da doutrina, mesmo aprendendo N coisas importantíssimas, ainda guarda em si esse fator que é um fator ainda a ser reajustado. Eu citei uma coisa bem marcante, bem comum, mas isso se aplica a tudo, absolutamente tudo. Desde, vamos falar algumas coisas mais comuns. Fumo, cigarro, alimentação desregrada, bebida, já falei, às vezes até uso de entorpecentes. Ou, tira das coisas materiais, falar mal de tal pessoa, ou então guardar aquela mágoa, aquele rancor que você cultiva como se fosse um animal de estimação. Não larga dele de jeito nenhum. Eu tenho aquela mágoa, aquele rancor, é só meu e ninguém tira daqui de dentro. Então, coisas desse tipo também pode fazer com que as pessoas se afastem. Mas olha só, tudo é escolha. Tudo, absolutamente tudo é escolha. Se nós quisermos ser, tem a cartilha a seguir. E se você não quiser ser assim, seja o seu melhor. Porque santo, dessa encarnação, ninguém vai sair. Mas a gente pode sair um pouco melhor do que quando nós entramos aqui. Olha, às vezes você conhece, você sabe e você não consegue superar. Mesmo sabendo que está errado, você continua no erro porque você não consegue superar. Isso é muito comum. Então, a vida, logicamente, ela tem mecanismos para nos ajudar nessas situações. Ela vai nos colocar em situações complicadas, justamente para nos ajudar a sair dessa situação mais complicada ainda. E uma delas é a doença, a dor. São mecanismos que a vida se utiliza, né, para nos ajudar. Mas é desagradável, né? É muito desagradável. Por isso eu falo que enquanto a gente tem as rédeas da vida nas nossas mãos, façamos o uso do bom caminho. Porque a gente vai impedir que muitas dores nos atormentem. À medida que a gente vai dando as escapadas do caminho correto a seguir, o que nos direciona de volta é a dor, às vezes o chicote. Né? Falando de forma alegórica, tá? E todos nós, o nosso destino é um só. A marcha que nós vamos seguir, ela vai ser mais rápida ou mais lenta de acordo com as nossas escolhas. Você pode escolher aí ficar 1 milênio travado. 1 milênio pode para um espírito, para um ser, não representar muita coisa. Mas se você for olhar assim, 1 milênio dá mais ou menos o que? 10 a 12 reencarnações, mais ou menos. É muito tempo.
É muita bagagem de conhecimento que se adquire em 10 reencarnações, é muita. Mas você pode estacionar um milênio facilmente. Quer ver? E tão comum que é nos dias atuais, uma pessoa que suicida, seja por qualquer tipo de suicídio, qualquer tipo de motivo, ele gasta, em média, 200 a 300 anos para voltar ao ponto que ele estava antes do suicídio. Principalmente na sua condição física, para se restabelecer, se reharmonizar. Dependendo do ato de N fatores, dos fatores que levaram à culminância do suicídio, pode se levar até 500, 600, 700, 1000 anos para uma pessoa se reharmonizar. É muito tempo. Pensa bem, um ato, às vezes de alguns segundos, podem constituir séculos e séculos de dor e de sofrimento. Mas isso vai realinhar? É duro, mas se realinha. Mas é duro. Porque aí você perde, entre aspas, um pouquinho do seu livre-arbítrio. A partir do momento que você não tem controle sobre o seu corpo, é uma espécie de livre-arbítrio que você já perdeu. Vamos supor que se você nasce uma reencarnação idiotizado, você vai viver lá 20, 30 anos em completa idiotia. Você tem alguma escolha? Tem que passar. Tem que se harmonizar através desses mecanismos. A vida tem mecanismos e são duríssimos, mas funcionam. A gente, às vezes, se revolta, quando está andando nas ruas assim, e vê um indivíduo dormindo no chão, aquele frio, né? Que a sujeira, a falta de higiene. Você fala assim, nossa, o que esse indivíduo fez para merecer estar nessa situação? Escolha. Ele escolheu esse mendigo? Não é isso que eu quis dizer. Chegou a esse ponto através das escolhas que ele teve no passado. Talvez não dessa encarnação, mas de outra ou de outras encarnações. Está colhendo agora, ou está sorvendo agora o remédio que vai curá-lo dos males pretéritos. Porque nada acontece nessa vida, absolutamente nada, sem que nós necessitemos. Sim. Pois é. Veja bem que mudanças, para quem já tem o conhecimento um pouco das vidas de Emmanuel, antes dele ser Emmanuel, né, lá em Roma, ele foi um verdadeiro tirano. Então, dessa encarnação como tirano, até as mais recentes, a mudança foi assim, grande, muito grande mesmo. Mas ele também pastou um pouquinho pelas escolhas. E olha só como é que a vida, ela é corretiva, né? Quem que já leu Há 2000 anos? Então, vocês sabem que, vou dar um spoiler do livro, tá? Que Emmanuel, no finalzinho do livro, fica cego, né? E quem que retira a vista dele, né? Quem que o cega é o seu próprio filho, né? Só que retorna uma reencarnação antes, a primeira retratada ali no próprio livro. O que ele fez com os senadores lá? Mandou cegá-los. Ele mandou cegar na reencarnação anterior. Na posterior, ele foi cegado pelo próprio filho. Fora o drama todo que foi a sua vida. Punição? Não. Plantou? Colheu. Você semeou dor aqui, você tem que sentir para você compreender o que você fez.
São as leis da vida, leis de retorno. Parei no 3 ou no 4? No 3, né? Vou para o quarto? Tá. Em todos os instantes, reconhecer-se na presença de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Como é que eu sempre falo para vocês que se interpreta uma frase assim? Vamos lá? Em todos os instantes, reconhecer-se na presença... Esqueceram? O que quer dizer Jesus? Do Evangelho. De todas as suas obras. Quando não se põe a figura humana de Jesus na frase, e sim todo o legado dele. Então, em todos os instantes da nossa vida, reconhecermos na presença de todo o Evangelho, de todo esse manancial de conhecimento, que nos ampara nas obras do bem eterno. Tudo aquilo que o Evangelho nos ensina a fazer, a nos comportar, a desenvolver, vai ser o quê? Vai ser aquilo que vai dar o alicerce das nossas obras. Em todas as circunstâncias, eleger, na onde? No Evangelho. Um mestre invariável, ou seja, todas as lições de cada dia. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor. Por que eu gosto de falar dessa forma? E não, para que a gente não fixe numa pessoa, mas sim no legado que essa pessoa nos deixou. Porque isso é o importante. Não cultuar. Não é cultuar, é aprender aquilo que de melhor ele deixou para nós. Para que a gente não fique apenas naquela figura e esqueça todo o conteúdo moral por trás de todo o seu legado. O bom espírita, na descura da sua melhoria espiritual, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Essa frase é bem dita aqui no centro, né? Falamos constantemente. Então, más inclinações todos nós temos. Agora, como que nós lidamos com elas é que é o caso. Então, o nosso esforço em vencer as nossas más inclinações vão nos dar todo o sustento, né? Pois é, eu falo mais que diário, é segunda a segunda. A gente não para de pensar um segundo sequer. Então, e pensamento é criação. E às vezes, por mais cuidadoso que a gente seja, a gente começa a pensar mal, pensa errado. E todo mundo pensa. É um descuido. Mas da onde que surgiu esse pensamento? Aí aqueles que não gostam de levar a culpa, falam assim, foi o meu obsessor, né? O bom é que o culpado sempre tem um obsessor de estimação, né? Foi meu obsessor que ficou jogando em mim essas ideias. A gente sabe já de antemão, né? Que se nós pensamos mal, a culpa é só nossa. Não pode ter um obsessor jogando as ideias? Pode ter sim. Mas quem aceitou as influenciações foi você. Quem sintonizou foi você. A culpa é só sua. Por quê? Lembra daquela milésima vez falando da sintonia vibratória, né? Você está nessa sintonia, o espírito está nessa sintonia, vocês estão ligados. Como que você se desliga? Aumenta o seu padrão vibratório. Ele pode fazer o que for aqui, não chega até aqui. Mas você pode fazer isso. Aí você entrar na faixa. Né? Escolhas. Mas inclinações, todos nós temos. Então, se a gente dar vazão, o que vai acontecer? A gente vai sintonizar. E potencializa? Potencializa. Então, aquilo que a gente tem vamos
quantificar. Se eu tenho uma má inclinação de 1 a 10 está em 5 e me mantenho em 5, virão outros que vão somar a esses 5 e levar a 6, a 7, a 8, a 9 e por aí vai. Mas, se as minhas más inclinações forem a 0, ou eu deixá-las lá embaixo, essas aqui não vão chegar até elas. Oi? É, verdade. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Amai-vos. Instruí-vos. Este é o segundo. Amor quer dizer o quê? Sentimento. Instrução, grau de intelectualidade. O que eu falei? Para haver equilíbrio tem que ter a nossa parte íntima bem aprimorada e a nossa parte intelectual também devidamente aprimorada. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana, interpretativa. A gente pode interpretar aquilo que está dentro do nosso cabedal de conhecimento. Então, se nós não tivermos um cabedal de conhecimento mais elevado, nunca vamos conseguir enxergar de uma forma mais nítida as lições que estão no Evangelho. Por isso, durante toda a Idade Média, falava-se do Evangelho, mas não se vivia o Evangelho, porque não tinha condição moral ainda de entender o que estava escrito. E agora, com o advento do Espiritismo, a civilização, não estou falando dos espíritas, não, a civilização estava já numa condição muito mais bem preparada para interpretar, para entender o Evangelho. O Espiritismo vem dar essa contribuição. Não que sejamos donos da verdade. A verdade já está ali. Estamos apenas fazendo o quê? Tornando-as mais nítidas para todo mundo. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Ó, interessante, nada perece. Ele não fala aí, os homens não perecem. Não nada. Então vai muito mais além do que a nossa pequena consciência ainda consegue captar. Às vezes numa palavrinha tem um detalhe tão grandioso que a gente só vai pegar lá na frente. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírita é, pois, aquele que estuda, aceita e pratica com fidelidade os salutares princípios doutrinários, erigidos por edificante monumento, tendente a operar com o tempo a renovação do ser humano, do espírito humano. O bom espírita sabe exemplificar. Aí pegou. Essa parte pegou. Exemplificar. Uma coisa é você aprender. Primeiro passo. Outra coisa é você compreender. É totalmente diferente de aprender. Você aprende, você compreende e depois exemplifica. Tem pessoas que aprendem e já querem fazer, sem passar por todos os níveis necessários para você bem compreender o que você está fazendo. Perdi. Onde que eu estou mesmo? Aquele que pode ser com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Vamos falar um pouquinho de matéria. É mais fácil a gente falar citando exemplos. Um exemplo hoje está vivo aí,
é o Divaldo, né? Acho que de espírita, um dos mais categorizados seja o Divaldo. Ele está com quantos anos? 92, 93, 94, não sei. É 90, 94, né? E cabelo pretinho, você viu? O cabelo dele não embranquece de jeito nenhum. Falei, puxa vida, que genética, né? Uma genética farmacêutica muito boa. Mas o interessante, tem uma grande lição por trás disso. Porque você se cuida da sua aparência, você está cuidando do próximo também. Imagina você conviver. Você prefere aparentar, ter uma aparência mais bela, mais jovial, mais saudável, ou uma aparência mais carcomida, mais desleixada? O que passa a imagem do Divaldo? Primeiro, que ele ama a si próprio, que ele respeita a vida que ele tem. Ele respeita o corpo que ele obteve de presente. Zela por ele, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então ele dá ali um exemplo para nós, silencioso, uma grande lição de como que nós devemos nos portar. Primeiro, zelar do nosso veículo físico, fazer o melhor possível por ele. Segundo, sabemos que o veículo físico é o reflexo do Espírito que nele habita. Se o Espírito que nele habita tem todas as virtudes, características desenvolvidas em alto potencial, vai se refletir no corpo. A pessoa que é boa, ela esparge, o seu olhar fala, as suas palavras vibram e os seus gestos modificam e consolam. Tudo isso é simplesmente escolha. Então, quando nós fazemos as boas escolhas na nossa vida, vai se refletir em nosso íntimo, em nosso ser, em nosso veículo físico e vai influenciar todo o meio. Quer a gente queira ou quer não queira, o Divaldo hoje influencia nas nossas vidas, nem que seja minimamente, influencia. Tantas palestras, tantas lições, tantas histórias, tantos ensinamentos, tantos exemplos. Influencia. É um tijolinho a mais que põe na construção do nosso eu. Então, os virtuosos cedem a cada um de nós um pouquinho de si, com toda certeza. E quando você ouve, mesmo que seja na TV, algo gravado, você sente aquela energia? Sente. A gente se deixa levar as lágrimas às vezes? Deixa-se. Porque ali está além de uma imagem, muito mais além do que uma simples imagem. Está ali gravado o reflexo de um grande espírito. E terminando, gente, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Uma palavra, é tocado no coração, daí porque é inabalável sua fé. Em cima ali. Um é como um músico a quem bastam alguns acordes para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Olha, incrível essa última definição. Um é como um músico a quem bastam alguns acordes para que se comova, ao passo que outros somente ouvem. E o que a gente quer ser? Eu acho que tudo tem
uma escala. Se você não aprendeu música, não adianta pegar um instrumento agora e tentar fazer uma música, tocar uma música que vai ser uma coisa medíocre, se conseguir. Há uma escala de aprendizado, de práticas, para se chegar a um nível superior. No caso, nós que estamos falando de a evolução do ser espiritual, também é gradativo. Aquele que entra pela primeira vez numa casa espírita e tem a boa vontade de se envolver, de aprender, está ali dando os primeiros passos, não se modificou. Já vi tantas e tantas pessoas que 1, 2 meses frequentando, acham que sabem tudo, que podem modificar tudo e falar que tudo aqui está errado. Sério. Então, temos que estar atentos a esse tipo de hipocrisia. Nós temos que ser humildes para compreender aonde que está o nosso nível evolutivo. E outra coisa, a gente tem que conhecer a casa que nós habitamos. A gente tem que conhecer o nosso coração, saber aonde que se encontram as nossas falhas, as nossas limitações e corrigir. Onde estão nossos medos e retirá-los. A nossa ignorância e trocá-las por conhecimento e sabedoria. O nosso egoísmo e transformá-lo em trabalho hábil pelo próximo, para que esse egoísmo, esse orgulho possa ser revertido, essa ação possa ser revertida em movimento em benefício do próximo, alijando essas forças, usando essa energia para um fim mais nobre, a fim de que ela se esgote do nosso íntimo e dê mais espaço no nosso coração para amor, para a fraternidade, para a caridade. Enquanto ficarmos guardando energias densas, alimentadas por orgulho e vaidade, egoísmo e até o próprio remorso, a gente está alugando um grande espaço do nosso ser para os inquilinos que mais nos querem mal. Então convém substituir, mesmo que seja gradativamente, aos pouquinhos. A gente entra dentro da casa e pega o orgulho pelo braço e arrasta um passo. Vai outro dia, arrasta mais um passo. Quando vê, o orgulho já está na porta e nós colocamos ele para fora. É um trabalho lento e gradativo. E muitas vezes nós não vamos conseguir mover 1 milímetro dele. Mas temos que perseverar que a nossa vida, toda a vida, é movimento. Estamos movimentando a cada segundo. E a cada segundo é uma oportunidade de a gente refazer os nossos atos, repensar, remodelar, criar o quadro que nós quisermos expor à sociedade, apresentá-lo e colocar as nossas mãos à disposição do trabalho de uma sociedade mais justa, honesta e melhor. Ser um bom espírita, na realidade, é absorver o máximo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e colocá-lo em prática à medida que as nossas forças estiverem ali nos dando essa oportunidade. Nós encerramos então, tem a sequência? Nós vamos encerrar então, tem mais um pedacinho apenas da apostila, que nada mais é do que a continuação dos comentários que nós estamos fazendo, já fizemos exaustivamente, tá? Quem tem a apostila em PDF, é só dar uma lidinha ali, é curtinho, está bem no finalzinho mesmo, eu pensei até que já tivesse acabado, mas são apenas alguns detalhes. E nós estamos encerrando então essa nossa 4ª apostila, falando justamente sobre aquilo que nós queremos nos tornar.
bons cristãos, bons homens, boas mulheres, cidadãos de bem e que prezam pelo amor, pelo respeito e pela edificação de um mundo melhor. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez, reunidos para o nosso estudo, com uma nova apostila para darmos início. Que assim seja.